Olá, meus amados. Hoje, dia 8 de agosto de 2024, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a profissão de fé que o primeiro Papa, portanto o apóstolo Pedro, faz em nome de toda a igreja, em nome de todos os apóstolos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Messias é a palavra em hebraico, que traduzida para o grego é Cristo, que traduzida para o português é ungido, o ungido do Senhor. Então, Jesus primeiro ele lança essa pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, o que estão falando de mim? E é interessante que ninguém vai reconhecer Jesus como Messias. Olha, eles vão dizer que é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então, algum dos profetas que ressuscitou, ou João Batista que ressuscitou, mas, como eu disse, não vão reconhecê-lo como Messias. Aí ele lança a pergunta para os seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? E aí, como eu disse, Simão Pedro, o primeiro Papa, ele vai responder: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aqui ele recebe o elogio de Jesus, por quê? Porque o Senhor vai falar: Olha, bem-aventurado, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Porque os seres humanos não estavam reconhecendo Jesus como Messias. Então, Pedro recebeu essa revelação diretamente do Pai. Através da revelação do Pai, Pedro reconhece em Jesus o Messias, ou seja, foi uma graça que foi concedida a Pedro de reconhecer Jesus como Messias, porque afinal de contas ninguém o estava reconhecendo dessa forma, nenhuma pessoa reconhecia Jesus como Messias. E aí depois o Senhor faz essa profissão, vamos dizer, essa proclamação, mudando o nome de Pedro, porque lembremos que ele chamava o quê? Simão, somente Simão. Depois Jesus vai dar o nome de Pedro a ele, que no aramaico é Cefas. Cefas é Pedro ou pedra, é a mesmíssima palavra. Então, o Senhor aqui vai dizer: a partir de agora você não é mais Simão, você é Pedro. Então, é importante a gente entender que Jesus fala: eu te digo que tu és Pedro, que tu és Cefas, e sobre esta Cefas construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então é a promessa que Jesus fez de dar plena assistência à igreja através de Pedro.
Alguns vão dizer assim, tá, esse poder foi dado a Pedro, quando Pedro morreu, acabou. Gente, se eu seguir essa lógica, então todo o poder que Jesus deu aos apóstolos acabou quando os apóstolos morreram. Não teve continuidade, não, eles eram passados. E isso a gente nota, Paulo, por exemplo, que consagrou, que impôs as mãos sobre Timóteo para que ele se tornasse bispo em Éfeso, mas nós vemos Matias nos Atos dos Apóstolos, quando ele é sorteado para substituir Judas Iscariotes e colocam a mão sobre ele, passando, então, portanto, ele passa a ser um apóstolo também. Então foi transmitido. Quem são os apóstolos para nós hoje? São os bispos. Eles são, vamos dizer, descendentes diretos dos apóstolos. Por quê? Foram os apóstolos que transmitiram a graça do episcopado. A palavra episcopos, da onde vem bispo na nossa língua portuguesa, episcopos, no grego quer dizer vigia. Então era aquele que estava à frente para guardar a fé pura e verdadeira. E aí o Senhor dá a ele esse poder, e como eu dizia, alguns vão dizer, não, foi dado a Pedro. Não foi dado somente a Pedro, foi dado a Pedro, a Lino, a Cleto, Clemente, Cleto, Anacleto, Clemente, os primeiros papas, né? Depois de Pedro ali. Então, todos até chegar aqui no Papa Francisco. E é bonito porque o que o Senhor realmente dá para nós, ele não tira. Ele não tira. E aí, quando Jesus diz para que eles não espalhem ainda que ele é o Messias. Mas logo em seguida o Senhor começa a anunciar que vai para Jerusalém, que vai sofrer na mão dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Como eu falei, eles ainda não entendiam o que era ressuscitar, mas morte eles sabiam exatamente o que era. Então eles falam, mas como? Aquele que vai ser o Messias, que vai nos libertar dessa opressão que Roma tem em cima de Israel, porque lembremos que naquele período eles esperavam um Messias político. E Jesus veio para libertar, mas não esse tipo de libertação, para libertar do pecado e da morte, para nos dar vida e vida eterna. E aí, quando Jesus começa a fazer esse anúncio, Pedro chama Jesus à parte e fala, Senhor, que Deus não permita tal coisa, que isto nunca te aconteça, ou seja, que o Senhor nunca morra, porque o Senhor vai nos libertar, então o Senhor não pode morrer, se o Senhor morrer, como é que nós vamos fazer? E aí Jesus chama Pedro de Satanás, porque Satanás é aquele que é o inimigo de Deus. Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Por quê? Porque qual era o pensamento dos homens? O Messias político. Então esse Messias político tem que ser forte, ele não pode morrer. Ele tem que resistir para expulsar Roma e deixar Israel livre do domínio de Roma. Mas o que pensa Deus, diferente dos homens? Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Vai dizer o início do capítulo 3 do Evangelho de João. Então nós vamos perceber aqui claramente que Jesus está dizendo para Pedro, você pensa segundo o pensamento dos homens. Eu não sou o Messias político. Eu vim para morrer, para resgatar a cada um de vocês do pecado e da morte, dar a vida eterna. Este é o pensamento de Deus, que eu resgate a cada um de vocês, que eu conceda a cada um de vocês a vida eterna. E, Senhor, e diante da tua palavra, nós queremos, junto com o primeiro Papa, proclamar a verdadeira fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que foi enviado pelo Pai para nos resgatar do pecado e da morte e para nos dar a vida e a vida eterna. Que nós possamos, Senhor, sempre, em todos os momentos da nossa vida, deixar que verdadeiramente o Senhor seja o Senhor de fato, não somente na palavra, mas que tome as rédeas da nossa vida. Nós confiamos no teu senhorio, que o Senhor vai sempre dirigir-nos segundo o teu coração. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de São Domingos, que hoje celebramos liturgicamente, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.